Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos aqui então para mais uma aula de arte, nessa modalidade à distância, tá certo? Então, que nós possamos saber aproveitar essas oportunidades. A nossa sala de aula ficou diferente agora. Então, em alguns momentos eu vou ter contato, a realidade domiciliar de vocês e vocês vão ter a minha. Estamos aqui no meu escritório, aqui no meu gabinete onde eu faço as minhas aulas, preparo, onde estão os meus livros, né, meus DVDs, né, computador, onde está a minha realidade domiciliar, onde eu me preparo, né, digamos assim, o meu QG, o meu caldeirão do bruxo, né, e a gente vem hoje nessa aula de artes, né, a gente vai bater um papo sobre mundos interiores. Mundos interiores, estranho, né, o que a gente vai falar? De que a gente vai falar, professor? Quando a gente fala de mundos interiores, né, nós vamos falar um pouco das nossas identidades culturais. A nossa aula de arte hoje, para poder falar do trabalho que vocês vão fazer, nós vamos começar a falar sobre Maria Auxiliadora, uma brasileira, mineira, negra, mulher, né, negra, doméstica, autodidata, que não tinha estudo, de uma família de 18 irmãos, todos de alguma maneira ligados à arte, pai, mãe, o pai cantava, a mãe era artista plástica, bordadeira, né? Então, de uma família de negros, 18 filhos, e todos tinham alguma ligação com a arte. Maria Auxiliadora, que viveu no período da ditadura militar, de 1935 até 1974, né? Maria Auxiliadora morre em 1974, em plena ditadura militar, e nesse meio, nesse contexto da ditadura militar, Maria Auxiliadora se coloca no Brasil como uma referência, e já teve as suas obras viajando o mundo, né? Ela é a nossa artista que nós vamos falar, então muitos dos trabalhos dela, vocês vão ver lá no link da atividade, eu não vou ter como estar mostrando aqui agora no vídeo, vocês vão ver lá no link da atividade, vocês abrirem para fazer a atividade. Maria Auxiliadora fica famosa pintando a identidade dela, o que era comum na vida dela, o que ela trazia implícito enquanto mulher, enquanto negra, num país que vivia uma opressão cultural, porque na época de militar vocês na aula de história vão ver isso, não tem como dizer que não aconteceu o que aconteceu. Naquele período, a questão cultural era oprimida e Maria Auxiliadora conseguiu superar toda essa opressão. E ela conseguiu se impor enquanto mulher, enquanto negra, ela conseguiu sobrepor-se acima dessa situação de opressão. E foi reconhecida em pleno período de ditadura militar. As obras dela ficaram expostas no MASP, né? O Museu de Arte de São Paulo, que é um dos maiores do mundo, um dos mais famosos, o mundo inteiro conhece esse museu em São Paulo, né? Depois a gente vai ter possibilidade de falar mais sobre ele. Maria Auxiliadora fica famosa por quê? Porque ela pinta a identidade cultural dela. Quando a gente fala do retrato do que somos, nós somos o retrato de uma cultura. Quando eu recebo vocês na sala de aula, seja presencial, seja como agora, a gente se comunicando via as redes sociais, via WhatsApp, via link de questionário eletrônico, quando eu recebo vocês, eu sei que eu estou recebendo cada um de uma cultura. Eu estou recebendo pessoas que têm direito de ser diferentes. Pessoas que têm uma identidade, que trazem uma cultura. Então, quando eu falo de arte e identidade cultural, retrato que somos, não tem como eu pedir para vocês moldarem algo, moldarem um desenho, uma escultura, do jeito que eu quero, porque vocês trazem a identidade cultural. Haja visto no último trabalho, quando a gente falou das máscaras, que aí culminou naquele projeto de carnaval, do concurso de máscara, que o resultado a gente vai estar depois divulgando nos grupos aí para vocês saberem, né? Eu vou estar mandando depois como é que ficou o resultado para os pais possam saber, porque quando passar esse período a gente vai ter a premiação dos alunos, né? E, diga-se de passagem, máscaras maravilhosas. E esse ano, literalmente, a gente não teve intervenção nenhuma do professor, os alunos se viraram em casa
fizeram máscaras maravilhosas, né? Então a gente depois vai partilhar sobre isso. Mas então, voltando ao assunto, Maria Auxiliadora, ela fica famosa porque ela mostra dela. Quem ela é? Mulher, negra, dona de casa, sem estudo, e ela começa a pintar telas, pintar quadros. Do jeito que ela sabia, do jeito que ela percebia a realidade. Ela começa a pintar cenas da vida do povo negro, da vida de São Paulo, do carnaval, dos bloquinhos, das alegorias de carnaval, do vida de São Paulo, das feirinhas de comércio de São Paulo, das praias de São Paulo. Maria Auxiliadora começa a pintar o que ela vivenciava e o que era parte dela, enquanto mulher e enquanto negra. Então a arte tem essa possibilidade de nos convidar a mostrar de nós. Antes de falar, desenha isso, desenha aquilo. Né? O professor Renato Farinha, para alguns alunos do sexto ano, já ficou bem diferente das aulas de arte que eles estavam esperando que era, né? Tem alunos que vieram com caderno de artes, de desenho, bonitinho. Tem outros que vieram com artes no caderno de matéria. Ah, vai passar em matéria. Mas não, a gente não vai passar só matéria. A gente também vai trabalhar essa construção. E essa possibilidade de vocês mostrarem de vocês. Mostrarem quem são vocês. A identidade cultural de vocês. Né? Então é quando a gente vai entrando nessa proposta onde a gente fala de arte e identidade étnica. O que é étnica? Étnica vem de etnia, de povo, grupos sociais. Né? Não tem como eu falar de arte agora em pleno século XXI, em pleno terceiro milênio, não tem como eu falar de arte mandando você desenhar desenho com pontilhado, desenho em reta, fazer borrões de tinta para as cores. Então a gente fala de arte com a identidade ética, a arte que valoriza a possibilidade cultural que cada um traz. Seja negro, pardo, amarelo, preto, né? Seja qual for a sua cultura. E até religiosa também. Porque no fator religioso, nós também temos muita obra de arte em cada cultura, em cada etnia. E é essa a proposta. Né? Então, a gente vai ter essa análise, esse bate-papo, né? Então eu vou encerrando por aqui, e depois a gente vai conversando lá pelo grupo de contato. E a proposta é essa então. Vocês vão analisar a obra de Maria Auxiliadora. Lá no link da atividade vocês vão ter pequenos textos falando sobre ela e questões para você ou marcar a opção correta ou para você escrever, discursivas, tá certo? Você vai escrever e vai ter também atividades que você vai desenhar algo inspirado na obra de Maria Auxiliadora, fotografar e depois anexar o formulário para poder enviar. Ou seja, conselho que eu dou, leia todas as questões antes de responder, certo? Leia todas as questões primeiro, faça as anotações, volta nesse vídeo que eu acabei de fazer, que eu acabei de mandar para vocês, né? Volta nesse vídeo, assiste, ouve a explicação, vê o que está falando nos textos, as questões, nas anotações que você fez, e aí depois você começa a responder, né? Daí aí você vai ter o tempo de pegar, fazer o desenho, que vai ter uma questão lá, uma ou duas que você vai ter que desenhar e anexar a foto do desenho na atividade, tá certo? Então faça todo esse trabalho primeiro, para depois você começar a responder o formulário eletrônico e enviar. Porque agora o formulário eletrônico, desde a semana passada, quem percebeu a diferença, ele só pode enviar uma resposta. Vocês não podem mais enviar, porque no primeiro questionário eletrônico, teve alunos que enviaram 4 respostas, né? Então deu aquela muita gente respondendo, quando a gente sabia que não ia ser aquele tanto de gente, mas porque alguns alunos mandaram mais de uma, ficaram nervosos com aquela novidade, né? De responder online, e aí não sabiam se tinha chegado a resposta do professor e responderam de novo, né? E não precisa mandar foto de caderno para mim no WhatsApp, não precisa mandar em grupo de contato nenhuma foto da atividade. Tudo vocês vão fazer lá online. As fotos que vocês tiverem que enviar vai ser enviada por lá também. Eu sei que é um ambiente novo, eu sei que nem sempre a internet vai ajudar. Então não tenham pânico, não tenham desespero. O formulário não vai ficar fechado, certo? O formulário vai ficar aberto, mesmo que seja daqui 3 semanas, essa atividade vai estar aberta novamente para você responder,
certo? Então responda com calma, e uma vez respondida, envie a resposta, você não tem como responder só na próxima atividade, certo? E peço que responda por lá, porque é a maneira de eu ter as respostas de vocês, para que eu possa depois fazer as minhas avaliações das notas de vocês, tá certo? Então, beijo no coração, uma boa aula, certo? Qualquer dúvida, pode me chamar lá no grupo ou no privado jeitinho, que a gente vai conversando e tirando as dúvidas, tá certo? Bom dia a todos, boa aula!